Boa noite, queridos. Graça e paz seja sobre a sua vida, sobre você que nos assiste aí de casa, que você seja visitado. Creio que já tem sido visitado nesse tempo abençoado de louvor e de adoração. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, peça que o Senhor fale com você agora através da sua palavra. Pai, queremos te louvar e te agradecer. Pedimos que o teu Espírito Santo, Espírito de revelação, de entendimento, abra o nosso entendimento espiritual para as verdades contidas na tua palavra. Senhor, queremos sair daqui mais conhecedores do Senhor e transformados por essa palavra, Senhor. São dias difíceis, são dias críticos, Pai. Nós precisamos estar atentos, alertas, Senhor Deus, a tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. Enquanto essa palavra é ministrada, nós oramos contra toda distração no coração de qualquer um dos irmãos. Nós oramos agora, Senhor Deus, para que a mente, o coração de cada um se volte cativa à tua palavra e seja ministrado, fortalecido e abençoado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 90. Enquanto você abre aí a palavra de Deus no Salmo 90, esse salmo ele dá início à quarta parte do livro de Salmos. Aliás, esse salmo é o salmo mais antigo de todos os salmos e é uma das partes mais antigas da Escritura, porque ele foi escrito por Moisés, provavelmente escrito por ocasião do retorno dos espias da terra prometida, quando o Senhor se entristece com a atitude do povo de rebelião, de não querer e tomar posse daquilo que havia sido prometido. Então o Senhor os manda para o deserto, onde eles vão ficar 40 anos. Então, nesse momento aí dessa rebelião, a maioria dos estudiosos concordam que foi a ocasião que o Senhor, foi a ocasião que Moisés escreveu esse salmo. Mas enquanto nós vamos ler esse salmo, eu queria pedir que você atentasse para as palavras que fazem menção, que estão relacionadas com o tema tempo, ok? Vamos ler então. Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Queridos, tempo é uma grandeza. Assim define a física, é uma grandeza escalar. E a interpretação que nós fazemos de termos como rápido ou demorado,
muito, muito rápido ou muito demorado. Esses termos estão atrelados a essa palavra tempo. A interpretação que nós fazemos disso depende muito do referencial que nós usamos. E automaticamente isso gera um impacto sobre nossa vida, sobre nossas escolhas. Você já parou para pensar que, dependendo da situação, 1 hora, por exemplo, pode representar tempo insuficiente? Ou 1 hora pode representar uma eternidade? Por exemplo, se você passou muito tempo sem dormir, e aí você consegue um espaço, um intervalo de somente 1 hora para dormir, você poderia dizer, puxa, mas 1 hora é pouco tempo, é insuficiente para a necessidade do meu corpo. Eu preciso dormir pelo menos 8 horas. Mas se alguém diz para você, você tem que orar por 1 hora, aí vai parecer uma eternidade, né? Avalie se disserem, olha, você precisa orar 8 horas. A gente diz, não, eu preciso dormir 8 horas, mas você não vê ninguém dizendo, eu preciso orar 8 horas. Então, como que essa referência que nós usamos, a forma como que nós olhamos para o tempo, muda a partir da referência que nós usamos. E nesse sentido eu queria ler aqui um texto de um autor desconhecido que chama O Valor do Tempo. Diz assim um texto: há um banco do qual todos nós somos clientes. Temos uma conta e usamos sua moeda. Chama-se tempo. A cada manhã são creditados a você 86.400 segundos novos. Todas as noites o saldo é debitado como perda. Não se pode acumular o saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs a sua conta é reiniciada. E à noite as sobras do dia se evaporam. Não há volta. Você precisa gastar no presente o seu depósito diário. É você quem decide como o fará. O relógio do tempo nunca para. Você precisa fazer o seu melhor hoje. Para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu o ano letivo. Ou pergunte aos pais do estudante que pagaram 1 ano de mensalidade. Para perceber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve um bebê prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal. Para perceber o valor de 1 hora, pergunte a alguém apaixonado que está esperando muito tempo para reencontrar a pessoa amada. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte a um sobrevivente de um acidente fatal. Para você saber o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte ao esportista que ganhou a medalha de prata. Queridos, nesse salmo, Moisés ele faz um contraste entre a eternidade de Deus e o tempo finito dos seres humanos. Para isso ele vai usar várias comparações para significar que o nosso tempo é curto, é limitado. Ele vai falar de horas da noite, de sono, de uma relva que brota, ou que o nosso tempo é como um murmúrio. Até que ele chega no versículo de número 12 e ele faz uma oração ao Senhor. E a oração que ele faz, ele diz: ensine-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Será que Moisés não sabia contar os dias? Será que Moisés não sabia que uma semana tem 7 dias, que um mês tem 30 dias, que um ano, lá para os hebreus, tinham 360 dias? Será que ele não sabia contar? Será que era isso que ele estava pedindo ao Senhor nessa oração? Eu creio que não. Eu creio que ele estava pedindo para que Deus mudasse, ajustasse a sua forma de ver o tempo, para que ele pudesse ter a referência correta de como olhar para o tempo.
Quando ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria, não é que Moisés não era uma pessoa sábia, ele era muito sábio, porque ele tinha uma sabedoria dada por Deus. A palavra de Deus diz que ele se assentava ao longo do dia e julgava a causa de todos aqueles que vinham até ele. Ele tinha acesso direto com o Pai, ele recebia instruções da parte do Pai para conduzir, para liderar o povo. Não faltava sabedoria, Moisés. Mas o que ele está dizendo, quando ele faz essa oração, ele está dizendo, Senhor, me ensine, me ajude a usar a referência correta de como ver o tempo, para que eu saiba como proceder, para que eu saiba como conduzir a minha vida. E essa oração de Moisés me fez pensar sobre qual a referência eu tenho usado para analisar o tempo da minha vida, para fazer as escolhas da minha vida. Se você soubesse que só tem mais uma semana de vida, será que isso afetaria as suas prioridades, as suas escolhas? Será que você abriria mão de alguns planos ou projetos? Será que você mudaria a sua agenda? Eu vivi uma situação dessa. Uma vez uma pessoa me chamou numa sala de aula e me disse, eu acabei de vir de uma consulta e o médico me deu 24 horas de vida. E eu fiquei pensando, o que estaria passando na mente de uma pessoa que ouviu uma declaração como essa? Certamente ele pensou sobre muitas coisas, sobre sua família, sobre o quão as coisas estavam sendo deixadas preparadas diante da sua iminente partida, o que ele não conseguiu fazer, que ele gostaria de ter feito. Enfim, um turbilhão de pensamentos deve ter passado pela cabeça desse amigo. Mas a gente vê que também houve um caso semelhante com o rei Ezequias, quando o Senhor mandou o profeta lhe levar uma mensagem dizendo, põe a tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. E a Bíblia vai contar que Ezequias chora e clama ao Senhor, e este lhe concede mais 15 anos de vida. Se você soubesse que você tem mais 15 anos de vida, como que você programaria a sua vida? O quanto isso afetaria suas escolhas, seus valores, seus relacionamentos? Então, pensando nesse tema do tempo, como que nós olhamos para o tempo, pensando nessa oração que Moisés, aquele homem de Deus, né, com quem Deus falava como quem fala a qualquer amigo face a face, eu fiquei pensando, duas perguntas vieram ao meu coração. Primeira, qual é a forma que tenho usado para contar os meus dias? Qual referência eu tenho usado para contar os meus dias? Veja que no verso 4, Moisés diz assim, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. E aí eu me pus a fazer uma conta matemática ali, uma regra de 3. Se para Deus 1000 anos equivale a um dia, uma hora para Deus equivale a quê? 40 anos. Dá 41,66. Eu estou arredondando aqui para 40 anos para efeito de facilitar a nossa análise. Então, se 1000 anos para Deus são como um dia, 40 anos para Deus é como uma hora. Então, a coisa pode mudar de uma hora para outra. Qualquer hora, tudo pode mudar. E aí, a gente fica pensando que a ótica do Senhor em relação ao tempo do ser humano é muito diferente da nossa. Se 1000 anos são como um dia, se 40 anos é como uma hora,
Então eu vou fazer 50 anos, na ótica de Deus eu tenho pouco mais de 1 hora. Ou se a gente olhar para a própria fundação do mundo, nós estamos no final do 6º dia. Nós estamos para entrar no 7º dia. E o 7º dia é o dia do descanso. Então, queridos, essa declaração que Moisés faz aqui, ela tem um peso profético muito tremendo. Porque é exatamente essa situação que nós precisamos ajustar nossa referência de como olhar o tempo e pensar que nós estamos no final do 6º dia. Nós estamos para entrar nesse tempo do descanso, que é inaugurado com o arrebatamento da igreja. Já parou para pensar nisso? Você começa a perceber como que a referência de como nós olhamos o tempo impacta a forma como que nós olhamos a vida, o que fazemos e as nossas escolhas. É mais ou menos, queridos, como se houvesse um calendário estendido entre os seres humanos e Deus. E os seres humanos olham para esse calendário e contam dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia do mês, assim por conseguinte. E a gente conta com esse olhar cronológico. Hora após hora, minuto após minuto. Mas do outro lado desse calendário está o Senhor, está Deus, que tem a visão correta sobre o tempo. E aí é como se Moisés saísse desse lado aqui, dessa ótica dos seres humanos, como olham o tempo, e ele vai para o outro lado, e ele começa a vislumbrar, ele começa a ter uma ideia de como Deus vê o tempo, e à medida que ele faz isso, ele fica maravilhado. E aí ele faz essa oração e diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a olhar para o tempo da forma correta. Porque só assim eu vou saber como viver a minha vida. O que nos leva a concluir, queridos, que se nós temos uma ótica errada do tempo, a gente pode fazer escolhas erradas. É isso que me levou a uma segunda pergunta enquanto eu meditava nesse texto. Qual é o impacto que a minha compreensão do tempo tem sobre a minha vida? O quanto a referência que eu uso afetará as minhas escolhas? Pense dessa forma, voltando para aquele texto lá do início da nossa mensagem. Todos nós somos clientes de um banco e todo dia são creditados na nossa conta 86.400 segundos. Imagine que você tivesse uma renda anual de R$ 86.400. E você tem um projeto, tem uma necessidade de construir uma casa, a sua casa. E aí você decide usar desse valor que você tem como renda anual, 10% para construir a sua casa. R$ 8.400. Quanto tempo demoraria para você conseguir construir a sua casa? Se você separa somente uma pequena parte do seu tempo, ou do seu salário, da sua renda, para aplicar em algo que é importante, para aplicar em algo que é edificante, o restante do valor que você tem disponível
é como você está jogando fora, você está desperdiçando, você está aplicando em coisas que não vão significar nada de construtivo. E me parece que assim a gente se relaciona com o tempo, se a gente está desse lado aqui do calendário, olhando para o tempo simplesmente com essa ótica humana, cronológica. Porque a nossa tendência é dizer assim, mas tem muito tempo ainda pela frente, dependendo da sua idade. Você está aqui, você é jovem, se você está me acompanhando aí pelas redes sociais, e você está aí na casa, quem sabe, dos 20, 30 anos, você diz, não, eu ainda tenho 50 anos pela vida, tem muito tempo. E aí as suas decisões, as suas escolhas passam a ser um reflexo dessa perspectiva, desse olhar. Mas quando a gente sai como Moisés e vai para o outro lado do calendário e começa a olhar e pensar, mas para aí, 40 anos equivale a 1 hora, as coisas estão passando muito rápido. Já estamos no 6º dia, desde a fundação do mundo. Quantas vezes nós já perguntamos para nós mesmos, se eu pudesse voltar no tempo, puxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu iria fazer as coisas diferentes. Você já se perguntou isso? Você já pensou nisso? Puxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu agiria de outra forma. E a verdade, amados, é que nós não podemos voltar no tempo. Nós podemos olhar para o passado com um olhar didático, aprender lições com os erros e com os acertos. Nós podemos refletir sobre nossas escolhas, nós podemos refletir sobre as consequências que nós estamos vivendo dessas escolhas, mas nós não podemos voltar no passado e mudar as coisas. Mas nós podemos olhar para o futuro. Ainda há um tempo diante de nós e nós podemos escolher de que lado do calendário nós vamos ficar analisando o tempo que nos resta. Desse lado aqui, meramente humano, racional, lógico, ou nós vamos, como Moisés, orar e dizer, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que esses dias que me restam, eu possa vivê-los com sabedoria. Ou seja, quando a gente começa a refletir sobre esse tema, o olhar sobre o tempo, como que nós analisamos o tempo, isso nos leva a uma avaliação, a fazer uma revisão. E o propósito dessa revisão é exatamente colocar as coisas numa perspectiva correta, estabelecendo o que de fato é prioridade em nossa vida. Isso não significa que você deve parar de trabalhar, de ter a tua vida familiar, os seus relacionamentos, mas esse olhar para o tempo com o coração, como Moisés faz essa oração, deve me levar a refletir e pensar, se o tempo está passando tão rápido, ele usa ali várias analogias para dizer isso, porque ele atravessou para o outro lado. Ele não está mais olhando como os homens. Ele está olhando na ótica de Deus e está dizendo, olha, o tempo, a vida é como a relva, é como a planta que logo nasce, a relva que nasce, mas depois murcha. Ele está dizendo, a nossa vida é como um murmúrio. Ele está dizendo, uns 70 anos, o que é isso? É como um sopro. Ele tem essa percepção, ele capta essa ideia a partir
do confronto com o aspecto de Deus como sendo um Deus eterno, atemporal. E ele começa a olhar para o tempo de uma forma diferente. Então, quando a gente faz isso, queridos, nós começamos a pensar, peraí, no que eu estou investindo os meus 84.600 segundos diários? O que eu estou investindo os meus recursos em algo que eu estou construindo, que tem um valor, que vale a pena, e o restante, ou quanto do meu tempo, eu estou investindo em algo que realmente vale a pena? Pense quanto tempo você usa, quem sabe em redes sociais, assistindo televisão, em lazer. Pastor André, o senhor está dizendo que assistir televisão é pecado, que ter lazer é pecado? De forma alguma. Há um lugar, um espaço na nossa vida para o entretenimento, para o descanso, para relaxarmos. Mas quando eu estou falando de prioridades e de olhar para o tempo com a ótica correta, eu estou querendo provocar em cada um dos irmãos que revisem como que você está valorizando o tempo de vida que você ainda tem, que a propósito você não sabe quanto é. Mas não se iluda de ficar olhando por esse lado aqui do calendário, pensando, não, ainda tenho muito tempo de vida. Porque de repente a gente vem para o culto e ouve o pastor aqui anunciando que uma pessoa de 40 e poucos anos de idade conhecida já não está mais conosco. Quanto tempo você está aplicando naquilo que não agrega, que não edifica, que não te acrescenta, que não tem, vamos colocar dessa forma, um impacto para a eternidade? Porque muito do que você faz aqui vai ficar aqui, não vai ser contado para a eternidade. Mas há algumas coisas que você pode fazer que sim, tem um peso eterno. E é isso que Moisés estava refletindo. Eu vejo aqui na pessoa de Jacó, põe aí para nós, por favor, Rafa, Gênesis 47, versos 7 a 9. Jacó, ele chega no Egito, ele é apresentado ao faraó por seu filho José, e o faraó lhe faz essa seguinte pergunta: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Veja, na resposta de Jacó, nós identificamos aqui, primeiro, que ele usa uma referência não daqueles que viveram menos que ele. Ele olha para os seus antepassados, ele usa a referência, o que ele usa para olhar o tempo, para definir o tempo da vida dele, ele olha para o tempo de vida que os seus antecessores viveram, que foi mais tempo do que ele. E por isso ele conclui dizendo, poucos foram os anos da minha vida. Então Jacó, ele está refletindo, ele está dizendo, eu vivi 130 anos. Talvez se a gente for usar a referência de longevidade dos dias de hoje, alguém diria, mas o que é isso? 120 anos é uma vida muito longa. Qual foi a última vez que se teve notícia de um ser humano que viveu 130 anos? Ou qual de nós aqui fazemos um plano assim, bom, quando eu tiver com meus 110 anos eu vou fazer aquela viagem esperada para tal lugar? A gente não pensa assim, porque a gente não acredita que vai chegar sequer aos 100 anos. E Jacó está dizendo, olha, vivi 130 anos, mas foram poucos anos da minha vida. Como assim pouco, Jacó?
porque ele está usando um outro referencial. É isso aqui que estava acontecendo com Moisés, quando ele escreve esse salmo. Ele para de contar do referencial humano e ele passa a olhar pelo referencial de Deus. E não somente isso, mas Jacó vai dizer assim, poucos e difíceis. Ele não somente avalia a quantidade, né, a longevidade, mas ele analisa também a qualidade de vida. E eu fico refletindo. Eu não sei se você tem refletido. Eu não sei se eu estou na crise dos 50. Aí o homem começa a pensar. Rapaz, já estou chegando meio século. O que eu fiz da minha vida, hein? Eu começo a pensar o que eu deixei de fazer, que eu poderia ter feito. As oportunidades que eu desperdicei. Quanto tempo eu joguei fora. Quanto desse meu saldo de 80 e poucos mil segundos eu usei para nada que me acrescentasse. Eu comecei a pensar, eu comecei a refletir. E comecei a refletir também, será que quando, sei lá, eu chegar aos meus 70 anos, se eu chegar aos 80, eu vou olhar para trás e vou dizer como Jacó, poucos e mal vividos foram os anos da minha vida? Eu não sei quantos anos mais eu tenho de vida, mas independente dos anos que passaram, se foram poucos e mal vividos ou bem vividos, eu posso pensar em como viver os próximos anos com propósito, com foco, com uma visão de eternidade, com uma visão que vai ter um impacto para a vida eterna. A palavra de Deus nos diz, queridos, que havia uma tribo em Israel cujos líderes tinham uma habilidade muito especial. Era a tribo de Issacar. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Se puder colocar para nós na Almeida Fiel e Corrigida, na FC, Rafa. Diz assim, 1 Crônicas 12, 32. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Olha só, 200 dos seus chefes entendidos na ciência dos tempos. Eu fiquei impactado com esse versículo aqui, porque de todas aquelas tribos, esses líderes aqui, esses 200 líderes, eles tinham uma capacidade de ler o tempo. Eles tinham a capacidade de interpretar o momento que os cercava. Ele analisava os fatos, as situações, os acontecimentos, e eles discerniam, e a partir desse discernimento eles tomavam a decisão do que Israel deveria fazer, e diz que os da tribo seguiam a sua ordem. E você está aqui, você pode ser um pai, uma mãe, um gestor de um negócio, um líder de um ministério. Se você não souber fazer a leitura correta do tempo, você não vai saber orientar aqueles que você lidera. Ou você vai liderá-los para algo que não é bom, para algo que não vai ter muito proveito. Mas esses daqui de Issacar, eles tinham essa habilidade. Eu fiquei pensando, Senhor, eu preciso, aí foi isso que me levou a pensar nessa oração de Moisés. Eu preciso orar com Moisés e dizer, Senhor, me dá também essa habilidade, me dá essa capacidade de interpretar, de discernir, de ler, não com a referência dos homens, mas com a tua referência ao tempo. Precisamos estar atentos quanto ao discernimento dos tempos. Veja aí comigo Romanos capítulo 13, verso 11. Olha o que Paulo escreve aos Romanos. E digo isto a vocês, coloca aí na Almeida atualizada, por favor, Rafa. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que
quando no princípio cremos. Olha o que Paulo está dizendo. E vocês conhecem o tempo. Amados, eu estou diante de um grupo de pessoas que tem um relacionamento com Deus. E o que é esperado, como Paulo escreve aqui aos Romanos, é que nós também sejamos conhecedores, não da ótica dos homens sobre o tempo, mas do referencial que Deus usa para analisar o tempo. E quando Paulo diz isso, ele vai dizer, é a hora de despertarem, já é hora de despertarem, acordem. Vocês conhecem o tempo, acordem. Ele está chacoalhando a igreja, ele está dando um alerta e dizendo, gente, não é hora mais de ficar dormindo, vocês conhecem a palavra. Será que não estamos apáticos, sonolentos, distraídos, precisando ser acordados? Amados, os eventos anunciam a proximidade do cumprimento das profecias. Olha, o relógio da profecia é Israel, e esse relógio não para. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí nesses dias. Bombardeio, nações se levantando contra Israel. Vocês estão vendo esse cenário pandêmico do mundo que nós vivemos, um ensaio, tudo preparado, tudo orquestrado, um treinamento para o surgimento de um líder mundial com a proposta de colocar em ordem todas as coisas. Vocês estão acompanhando aí a multiplicação exponencial da ciência, os métodos de controle, de compartilhamento de dados e informações. Amados, não podemos dormir. A palavra de Deus está dizendo isso, e nós que somos conhecedores do tempo, é hora de despertarmos. A gente precisa saber contar o tempo para vivermos uma vida sábia, uma vida com propósito. Jesus nos disse para vigiarmos. A palavra grega para vigiar é gregoreu, e o dicionário diz assim, que significa dar estrita atenção, ser cauteloso, ativo, prestar atenção, não perdendo a concentração, para que uma calamidade súbita não o apanhe despreparado. Muitas vezes Jesus usa essa palavra vigiai, e ele atrela essa palavra à questão do tempo. Marcos 13:35, por exemplo, ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Lucas 21:36, Jesus diz, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Mateus 25:13, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Marcos 13:33 diz, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E Pedro reforça esse ensino de Jesus, 1 Pedro 4:7, dizendo, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Para aqueles que diziam assim, não, mas essa promessa da vinda do Senhor Jesus, faz muito tempo que falam disso e nunca aconteceu. Pedro responde na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 9, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amados, o propósito dessa mensagem é nos provocar, é nos incomodar, é nos fazer sair daqui nessa noite pensativos, refletindo, contemplativos, pensando sobre a brevidade da vida, mas mais que isso, sobre a sabedoria que necessitamos para viver cada dia com propósito. Lá em Campo Largo, nós estamos fazendo um seminário todas as quartas-feiras chamado Movido pela Eternidade. E o propósito é levar os irmãos ali a ajustarem a ótica, saírem dessa ótica humana e entenderem a ótica de Deus e deixar que esse entendimento paute a nossa vida, nos impulse, seja
a mola propulsora que nos faz viver com um propósito eterno. Por isso chama o seminário Movido pela Eternidade. Eu queria concluir essa mensagem, queridos, dizendo que a minha oração, a começar por mim mesmo, é para que nós despertemos. E como Moisés, nós possamos também olhar para o tempo e olhar a vida pela referência correta. E mais que isso, que as nossas escolhas do dia a dia, que as nossas prioridades sejam definidas e seguidas por esse olhar. Você recebe essa palavra aí? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você que está em casa nos assistindo, nos acompanhando, cultuando ao Senhor conosco, que ouviu essa palavra. Feche os seus olhos por um momento. Talvez você identificou que grande parte do seu tempo de vida até agora foi desperdiçado, foi mal vivido, como disse Jacó, pouco e mal vivido. Talvez você esteja ponderando sobre muitas escolhas, decisões, caminhos que você tomou. Talvez haja um peso no seu coração, um sentimento de, quem sabe, de tristeza, porque muitas oportunidades foram perdidas, porque muito daquilo que hoje você entende deveria ter sido feito não foi feito. Mas eu não quero deixar você preso com esses pensamentos do passado. Eu quero te incentivar a olhar para o tempo que ainda resta para você. Por mais curto que seja, você pode vivê-lo em intensidade, sensível à direção do Senhor e fazer a diferença nesse tempo que ainda te resta de vida. Para que as tuas escolhas, as tuas prioridades, o uso que você faz de cada minuto do teu tempo, conte para a vida eterna. Você pode orar ao Senhor pedindo perdão, se você entender que precisa pedir perdão. E você pode orar também nesse momento, como Moisés, dizendo: Senhor, me ensina a contar os dias de vida que ainda tenho, para que alcance sabedoria e possa vivê-los em intensidade para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que têm acompanhado essa mensagem, que têm ouvido e que talvez se sentiram tocadas. Pai, eu quero orar inclusive por aqueles que, quem sabe até esse momento, ainda não tomaram uma decisão de servir ao Senhor, de viver entregando a sua vida ao Senhor, fazendo a tua vontade, que estão longe dos teus caminhos. Talvez haja pessoas que estão nos acompanhando que se afastaram dos teus caminhos, Pai, que estão desperdiçando o tempo. Talvez haja aqueles que ainda não fizeram uma aliança com o Senhor, não assumiram um compromisso de viver, de conhecer a tua palavra, de seguir a tua vontade. Eu quero orar por cada um, Senhor, e pedir que essa mensagem transmitida pelo Teu Espírito Santo produza fruto, um fruto que vai trazer glória ao Teu nome, produza um fruto que se traduza numa vida que seja vivida em plenitude, em intensidade, com os propósitos do reino, com os propósitos eternos que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nos incomode, como Paulo diz ali aos Romanos, não é tempo mais de ficarmos dormindo, é tempo de acordarmos, de despertarmos, porque somos conhecedores do tempo, nós conhecemos a Tua palavra, e o Senhor inúmeras vezes nos alerta, dizendo: vigiem, orem, estejam atentos, porque não sabem o tempo, nós não sabemos nem o tempo da Sua vinda, Pai, nem sabemos quanto tempo temos de vida. Por isso, mais do que nunca é necessário, faz-se necessário que estejamos vigilantes, gregoreu, atentos, cuidando, Senhor, ponderando, avaliando a preciosidade de cada um desses segundos diários que são depositados na nossa conta a cada dia. Ajude-nos, Pai, desperta-nos, ajude-nos a viver de uma forma responsável, de uma forma íntegra, de uma forma abençoadora, de uma forma que vai impactar a vida de outros, de uma forma que vai trazer
gozo e alegria ao teu coração. Eu oro assim e abençoo os meus irmãos em nome de Jesus. Amém.